Internautas do blog do Edson Silva, nós vamos iniciar uma entrevista com o deputado federal cearense, Denis Bezerra, que é também presidente estadual do PSB. Deputado Denis, inicialmente quero agradecer a gentileza do senhor em nos conceder essa entrevista. E, inicialmente, pergunto ao senhor, como é que o senhor avalia o movimento político nacional hoje? Bom, Edson Silva, é um prazer estar aqui com você, juntamente aí com todos a sua audiência, os internautas que estão nos acompanhando aí nesse momento. E a nossa situação política no Brasil, né, na nossa avaliação, ela hoje é muito complicada. Nós, desde 2019, fomos colocados aí na oposição ao governo Bolsonaro, e de lá para cá nós estamos tentando desenvolver um trabalho de uma oposição responsável, não daquela de quanto pior melhor, mas uma oposição propositiva, né, que vem trazendo aí proposições de contornar algumas das políticas que o presidente da República quer impor no Brasil, né, isso principalmente em 2019, com a reforma da Previdência, agora aí com a reforma administrativa, reforma tributária, que a gente sabe que é necessária, e dentro desse quadro aí que nós estamos vivendo de pandemia, que a CPI da Covid vem por cada dia que passa trazer mais informações, né, que tiram totalmente a sustentabilidade do governo Bolsonaro hoje no nosso país. Deputado Denis, nesse momento a Câmara dos Deputados tem 3 comissões, ou 2 comissões e um bloco, discutindo mudanças na legislação eleitoral e partidária. No Senado, recentemente, já voltou a algumas matérias também relacionadas a mudanças na legislação e estão indo para a Câmara dos Deputados. Como é que o senhor e o PSB estão analisando estas discussões na Câmara e no Senado? Bom, primeiro, antes de tudo, nós precisamos deixar claro que nós precisamos de algumas modificações, né, na legislação eleitoral, principalmente no tocante a deixarmos claro as regras que os políticos, né, que os candidatos vão se submeter. Hoje, na nossa legislação, nós temos uma abertura muito grande para que a cada eleição o TSE venha, de uma forma subsidiária, legislar, né, o pleito em si. Então, nós temos aí esses debates acontecendo, principalmente lá na Câmara, com a PEC 135. Temos a possibilidade aí do voto auditável, temos aí uma mudança muito provável de acontecer referente à forma do voto proporcional, que ele deixaria de ser proporcional em uma transição, passando no próximo ano para o voto do distritão, numa forma de transição, como eu falei, para o voto distrital misto. Então, nós temos todos esses cenários aí para serem discutidos. O PSB hoje, a nível nacional, não fechou questão, mas a priori somos contras ao voto do distritão, mas precisaremos ainda fazer mais debates, né, entender realmente as críticas que existem a esse modelo, as críticas ao modelo proporcional. Enfim, nós devemos procurar o que seja melhor, né, para o sistema eleitoral brasileiro, para preservar a democracia, preservar a participação das minorias no processo eleitoral como um todo. Deputado, e essa questão do voto auditável que o senhor citou aí, que tem gerado uma polêmica grande, né? Já alguns partidos se manifestaram contra essa questão do voto auditável. O presidente da República insiste em defender
esta mudança, porque, segundo ele, sem ela nós não teremos eleições limpas. No partido, qual é a discussão que se trava em relação a essa questão? Bom, a gente tem que entender primeiro que a ideia desse voto impresso, por isso que eu não utilizo esse termo, eu utilizo o termo de voto auditável, porque, a rigor, nós não podemos quebrar, né, o sigilo do voto. A grande questão em que o presidente da República está envolto aí em toda essa confusão, vamos colocar assim, essa celeuma, de que a pessoa pode, na hora do voto, vai poder conferir o seu voto e aí depositar em uma urna. Isso a gente quebra totalmente a lógica do voto eletrônico, né? O voto eletrônico que vem aí há bastante tempo sendo utilizado no Brasil. Até hoje nós não temos nenhum fato concreto, nenhuma prova de que haja qualquer tipo de fraude nesse voto. E nós estamos aí há praticamente 1 ano e 2 meses do pleito eleitoral de 2022. Nesse momento, nós fazermos uma alteração desse tipo e o PSB defende a auditoria dos votos, como é que vai ser esse processo? Como é que vai ser a adaptação das urnas eletrônicas? Para que esse voto seja impresso, o sigilo do voto seja mantido. E hoje a tecnologia nos permite ter aquele papel de termoimpressão. Será que a impressora utilizada na urna será aquela impressora de termoimpressão com aquele papelzinho de segunda via de cartão de crédito, por exemplo, que, como eu falei, ele é termoimpressão e qualquer contato, qualquer fricção um pouquinho mais forte, você invalida aquele voto totalmente. Então, você imagina, Edson, como é que podemos ter um cenário no próximo ano, Bolsonaro concorrendo à reeleição, um outro candidato no segundo turno disputando com ele, Bolsonaro perde a eleição no voto eletrônico, pede uma auditoria dos votos e vamos relembrar aí como era antigamente, lá atrás, né, em que havia a apuração, os mesários fazendo todo o procedimento, e chegava uma determinada pessoa e dizia assim, nós precisamos lá para o delegado, para o fiscal, nós precisamos invalidar tantos votos. E aí passa aquela turma que está ali fazendo aquela apuração a rasurar todos os votos através dessa termoimpressão. Então, é uma questão muito delicada que nós temos que ter muita atenção e muito cuidado para que nós não venhamos a fragilizar um processo já consolidado que é o do voto eletrônico. Internautas do blog do Edson Silva, nós estamos entrevistando o deputado federal cearense Denis Bezerra, que é também presidente estadual do PSB. Deputado, nos últimos dias foi introduzido na discussão política brasileira uma nova mudança, a mudança do sistema de governo, criarmos aqui um semipresidencialismo. Essa discussão já chegou ao PSB? Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Bom, essa discussão ainda não chegou lá dentro do partido, né? Nós hoje temos o sistema presidencial muito bem definido, com todas as instituições funcionando democraticamente no Brasil, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo e o Judiciário fazendo o controle. Então, eu particularmente não sou favorável a essa mudança no sistema brasileiro, né? Então, como essa discussão também não chegou, o PSB ainda não iniciou internamente esse debate, mas a minha posição inicial é de ser contrário, justamente respeitando as instituições da forma como nós já estamos tão acostumados, né, no pós-redemocratização brasileira. Deputado,
A discussão sobre a sucessão presidencial, sobre a eleição de 2022, já está bem avançada, embora ainda estejamos, de certa forma, distante da realização do pleito e no dia 2 de outubro de 2022. Como estão as conversas no PSB em relação à sucessão presidencial? Edson, nós temos que ter um objetivo, né? O objetivo de todos os brasileiros deve ser derrotar o presidente que hoje está no poder. Ele se mostra incapaz, desorganizado, sua equipe segue essa mesma desorganização e hoje nós estamos colhendo, né, esses problemas todos que aconteceram. Nós temos aí mais de 500 mil mortes decorrentes do Covid. Especialistas apontam que se nós tivéssemos, isso só para falar da pandemia em si, fora os outros problemas que nós enfrentamos, especialistas afirmam que se nós tivéssemos assinado os primeiros contratos lá atrás, em agosto de 2020, sobre a vacinação, né, sobre imunizantes para a população, mais de 200 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Então, tudo isso, e aí some-se a isso, desemprego recorde, né, essa desorganização, o desmatamento avançou bastante, uma corrupção que ele foi eleito defendendo uma moralização em todo o sistema público, e agora, durante a CPI, vem surgindo aí indícios de que a prática continua sendo a mesma. Então, o nosso objetivo deve ser derrotar esse presidente. Então, o PSB, com certeza, vai passar ainda por muitos debates, né, muitas conversas, para que nós possamos, dentro de um alinhamento geral de partidos políticos que têm esse objetivo de derrotar o presidente da República, nós possamos eleger aí o novo presidente, que com certeza fará um excelente trabalho, um melhor trabalho do que o presidente atual. Deputado Denis, o PSB tem sido um partido que é buscado nas últimas eleições, tanto pelo PDT como pelo PT, e tem preferido o PT. Neste ano, depois dos avanços, ou para o próximo ano, depois dos avanços das conversações, apoios de pedetistas a candidatos a governadores, a prefeitos do PSB, avançou alguma coisa no partido em relação ao PDT, ou ainda há uma tendência maior para o PT? Edson, na verdade, desde 2018, né, no pós-eleição, ficou muito claro que precisava haver um realinhamento total na centro-esquerda, né? O PSB ele tem um alinhamento muito saudável com o PDT, conteúdo programático muito parecido, as bandeiras de defesa são muito semelhantes e são dois partidos que têm um relacionamento muito bom, tanto a nível nacional como aqui no estado. Da mesma forma, o PT, nós precisamos fazer, e aí quando eu falo isso, eu falo em todos os partidos, fazer autocríticas, ver essa questão do nosso objetivo maior, que é derrotar o presidente da República, e a partir daí nós conseguimos fazer esses alinhamentos. Claro que tudo isso passa por muita discussão, muitas articulações, que realmente ainda estão muito cedo de serem feitas, né? No momento, nós estamos tentando fazer esse alinhamento todo da centro-esquerda, para que, no posterior, nós consigamos arregimentar mais partidos políticos, para que nós façamos uma ampla frente, né, para fazer essa disputa eleitoral do próximo ano. Nós temos hoje aí o ex-presidente da República, Lula, como pré-candidato. Também temos o nosso Ciro Gomes, do PDT, que também se encontra como pré-candidato. E
as conversas estão sendo feitas e nós vamos deixar para um momento posterior para tomar a decisão em relação a esses alinhamentos que ocorrerão para 2022. Deputado Denis, o PSB no Ceará cresceu aqui em Fortaleza nas eleições municipais do próximo ano. Inclusive tem o vice-prefeito da capital do PSB. Pergunto ao senhor, qual é a pretensão do partido nas eleições do próximo ano, aqui no estado do Ceará? O PSB cresceu bastante na eleição do ano passado, né? Se nós compararmos aí com 2016, onde o partido conseguiu eleger apenas um prefeito, 4 vices e 56 vereadores, no ano passado, em 2020, nós fizemos um trabalho de fortalecimento do partido, onde conseguimos trabalhar a eleição de 8 prefeitos, 20 vice-prefeitos, incluindo, como você colocou, o vice-prefeito da capital, e mais de 170 vereadores em todo o estado do Ceará. Então, o crescimento do PSB, no nível Brasil, proporcionalmente, claro, foi um dos maiores que o PSB teve nos últimos tempos. Então, isso nos deixou muito felizes, né, esse trabalho de crescimento e fortalecimento do partido, em que nós pretendemos reproduzir aí para o próximo ano. Como eu te falei na pergunta anterior, ainda é muito cedo para a gente entender o que vai acontecer no cenário político local, mas o PSB está disposto, né, a disputar qualquer cargo. Inclusive, nosso objetivo é duplicar a bancada de deputados federais, passando para 2, e também duplicar a nossa bancada de deputados estaduais, que passaria para 4 deputados estaduais. É um voo ambicioso, mas que com certeza, com trabalho e dedicação, a gente tem plena capacidade de atingir. A propósito da bancada estadual, o PSB tem aqui o Aldir, que foi realmente eleito pelo partido, tem o Niso Costa, né? Mas, ao que se comenta aqui, o deputado Aldir Mota estaria já de malas prontas para entrar no PP. O PSB já teve alguma informação com relação a isso? Não, ainda não. Essas informações chegam por terceiros, né? Eu ainda não conversei com o deputado Aldir para ver qual realmente é a intenção dele para a disputa do próximo ano. E isso deve acontecer agora no segundo semestre, para que a gente veja esse alinhamento de qual ele vai optar e tome também a sua decisão, né, e que, com certeza, se ele sair do partido, será, em um caso de retorno, será bem-vindo, que um grande parlamentar que exerce aí um trabalho fundamental na Assembleia Legislativa e agora está aí compondo também a mesa diretora da Assembleia. Deputado Denis, vez por outra se fala na possibilidade de o governador Camilo Santana migrar para o PSB. Recentemente se falou com mais intensidade sobre isso. Tem alguma conversação nesse sentido? Edson, desde quando eu assumi a presidência do partido, que eu venho conversando com o governador, né, que essa conversa, digamos assim, essa paquera já existia anteriormente à minha chegada à presidência do partido, mas um dos primeiros atos que eu fiz quando eu assumi a presidência foi justamente fazer uma visita de cortesia ao governador e formalizar um convite também de minha parte. Isso foi em 2019. E de lá para cá, a gente vem dialogando, mas o governador sempre se mostra muito saudoso da época que ele viveu, né, dentro do PSB, ele que foi já afiliado ao PSB, tem uma história dentro do partido, foi candidato a primeira vez lá na sua terra pelo PSB, mas que realmente foi eleito... Estadual, né? O pai é o exatamente, então, pelo PSB. E um dos fundadores do partido aqui também no estado.
Então, ele tem toda essa história familiar e pessoal dentro do partido. Mas essas conversas elas não avançaram, o governador continua no PT, eu não sei ainda se daqui para abril esse entendimento vai mudar, mas que com certeza se o governador optar por sair do PT e vir para o PSB, ele será recebido de braços abertos e será uma grande aquisição para o PSB, né, o retorno do Camilo Santana ao partido, por toda a sua história política, principalmente agora, na sua condução durante o período pandêmico aqui à frente do nosso estado do Ceará. Deputado Denis, especulou-se muito quando o atual vice-prefeito Elcio filiou-se ao PSB. Especulou-se muito que a ida dele seria exatamente mais uma abertura de espaço para o governador nesse partido. O ingresso do Elcio no PSB teve alguma influência do governador? Olha, o governador com certeza deu o seu aval para que o Elcio pudesse se filiar ao PSB, mas o Elcio é um amigo querido, que desde quando eu assumi a presidência do partido, eu vinha conversando com ele, um cara extremamente preparado, com muita articulação, uma pessoa boníssima e que com certeza veio a fazer o PSB crescer. Então a gente veio dialogando, eu sempre vinha conversando com ele sobre filiações e ele sempre um pouco resistente, porque como chefe da Casa Civil do governador Camilo Santana, ficaria um pouco difícil para ele essa condução de maneira mais isenta. Então, quando ele realmente definiu se filiar, a gente conversou com o governador deu o seu aval, a sua aquiescência, e o Elcio veio por se filiar e já participar como um dos prefeituráveis para Fortaleza. Acabou que dentro da conjuntura política, o prefeito Sarto foi o escolhido, né, pelo grupo, e o Elcio veio compor a chapa como vice-prefeito e lograram êxito no pleito da eleição passada. Deputado Denis, quando nós tratamos aqui do partido no ambiente nacional, houve uma falha minha aqui que eu não fiz nenhuma referência às informações que estão circulando hoje de São Paulo sobre uma aliança lá do ex-governador, uma das figuras importantes do PSB, né, o Márcio França, em conversação com o ex-governador Alckmin, de quem ele foi vice-governador, para formarem uma chapa, o Alckmin no PSD e ele pelo PSB. Em termos de partido, já surgiu alguma discussão nesse sentido? Existe, assim, nacionalmente, há pouco tempo nós tivemos a filiação aí do governador Flávio Dino, do Maranhão, que saiu do PCdoB e veio para o PSB, também do deputado Marcelo Freixo, que saiu do PSOL e veio para o PSB, ele que representa o estado do Rio de Janeiro, e são duas figuras importantíssimas de destaque nacional e que vêm aí compor as trincheiras do PSB, nessa luta diária que nós temos aí em defesa do povo brasileiro. O governador Flávio Dino, nós ainda não conversamos mais demoradamente com ele para entender aí o processo de como ele pensa 2022, mas o deputado Marcelo Freixo já tem um objetivo muito direto que seria aí uma disputa, né, pelo governo do Rio de Janeiro em 2022. Então, esse processo de lançar pré-candidaturas aí, ele está acontecendo em diversos locais do país. E o nosso companheiro Márcio França, que já foi governador do estado, tem um nome muito bom, lá é uma referência dentro do partido, um quadro também histórico. Com certeza, dentro dessa argumentação, dessas articulações com o ex-governador Geraldo Alckmin, será uma chapa muito boa para a disputa lá do processo eleitoral
no estado de São Paulo, que o povo de São Paulo só teria a ganhar com essa conjuntura. Mas ainda é cedo, nós precisamos de mais tempo para ir vendo como que as coisas vão acontecendo. Deputado Denis Bezerra, confesso para o senhor que foi muito bom conversar com o senhor neste momento aqui, dando boas informações para os internautas do blog do Edson Silva e, repito, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, Edson, a participação, prazer estar aqui com vocês conversando sobre política, algo que a gente gosta bastante, e principalmente sobre essas conjunturas nacional, estadual, de cenários que estão por acontecer aí para o próximo ano. Sempre que necessário, eu estou aqui à disposição para que a gente possa bater esse papo e esclarecer os fatos da política nacional e local. Um grande abraço para você. Obrigado, deputado.